Ah, tá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como estamos aí? Prontos para mais um bate-papo com convidados? Aqui, pessoal do Zoom também. Pessoal aqui do Instagram. Tudo bem, pessoal? Estamos aí para mais um bate-papo legal com todo mundo aí. Muito bem. Pessoal, tem que ver. Sérgio, isso. Vamos já liberar o Sérgio aqui. Boa, Sérgio. Não deu nem tempo de a gente de falar, o Sérgio já está na área aí. Pessoal, hoje um bate-papo muito especial aí com o Sérgio Xavier. Opa, eu tenho que ficar retinho assim, entrando na né? área aí. Boa, Sérgio. Tudo bem? Tudo bem, meu caro? Não, não pode, tem que ser nesse sentido, né? Isso, aí tá ótimo. Aqui. Boa, Sérgio. Tudo bem? Você está Prazer. me ouvindo bem, Daniel? Estou te ouvindo bem. Prazer em te ver. Sérgio, geralmente a Pri participa junto com a gente. Ela está até aqui do lado, nos prestigiando aqui. É que o vozinho dela faleceu ontem à noite e a gente teve uma noite mal dormida aí, então ela preferiu ficar de stand-by aqui do lado. Então, vamos em frente, né, Sérgio? Vamos em frente, vamos em frente. É isso aí. Pessoal, o pessoal está entrando aí, Sérgio, e daqui a pouco a gente quer que você se apresente, falar um pouquinho aí do que você tem feito aí, do que você vai fazer e vamos rolando o papo, né, Sérgio? Eu estou um pouco impressionado com esse teu bigode mexicano. Me parece Olha, novidade, né? ô, Sérgio, eu nunca deixei na vida o bigode. Minha mãe achou meio estranho, né? Todo mundo, né? Mas coisas de quarentena, né, Sérgio? Coisas de quarentena. E Exatamente. é graça mesmo, né? É É graça. grato. Deixa eu só fechar uma janela aqui, porque tem muito Tá, barulho. tranquilo. Pessoal, então a gente está aqui com o Sérgio Xavier aqui. Sérgio é um amigo de longa data aí, né, Sérgio? Já tivemos umas aventuras juntos aí, né, Sérgio? Puxa vida, corrida junto, revezamento, tem de tudo aí, né? É isso aí. Sérgio, então pode se apresentar aí. Eu acho que a grande maioria das pessoas te conhecem já das corridas e das provas e da TV também, mas pode mandar bala e se apresenta para todo mundo aí. Bom, eu sou um jornalista que começou no meio impresso, né? Eu comecei escrevendo Legal. no Sul. Primeiro, eu trabalhava com economia, né? Eu sempre gostei de esporte, mas o primeiro emprego que apareceu foi em economia, né? E E hoje eu, está em casa, né, Sérgio? Hoje está aí no eu, Sul, aí em casa. exatamente. E aí eu fiquei vários anos trabalhando com economia, fui trabalhar, saí de Porto Alegre, fui trabalhar em São Paulo, trabalhei com o Luiz Nassif, né, primeiro, depois Revista Isto É, Jornal Estado de São Paulo, até que eu entrei, me convidaram para trabalhar na Placar, né? E aí sim, aí eu me encontrei, né? Esporte, futebol, etc. Isso em que ano, mais ou menos, Sérgio? Eu saí de Porto Alegre e fui para São Paulo em 89, né? Legal, E aí eu vou para a Placar em 95. Em legal. 95 eu entrei no esporte. E aí fiquei, editor Abril, etc. E aí a corrida que eu fazia, dava lá minhas corridinhas, mas eu jogava muita pelada, né? E para quem é mais novo ou para quem não conhece, a revista Placar foi top de vendas, né, Sérgio? Era uma revista semanal, né? Que É, falava sobre futebol, que era ótima, né? a Placar existe ainda, tá muito menor, né? Tem 50 anos a Placar, a revista, Legal. né? Eu tenho 53. Eu trabalhei quase 20 anos na Placar, Que legal. e então assim, metade da minha vida foi como repórter, diretor. Eu fiquei muito tempo como diretor da revista, e a outra metade da minha vida foi como leitor da Placar, que eu, que Legal, eu, é. que eu adorava. Então é um negócio que me pegou muito. E aí eu vou para a Abril resolve trazer a revista Runners para o Nos World. Brasil, né? Sim. E eu já corria, eu já tinha feito maratona nessa época, isso foi em 2008, mais ou menos. E aí eu levantei o dedinho, assim, olha, eu estou cuidando da Placar,
mas poxa, vocês vão botar quem aí para cuidar da revista de corrida, etc, né? Será que tem alguém que está interessado mesmo? E aí Legal. eles deram a revista, né? Não, então tá Ah, bom, já que você quer trabalhar bastante, pode que ir. legal. E Maurício já aí estava lá nessa época, não? o Maurício estava na Placar. E aí eu trouxe o Maurício comigo para me ajudar a fazer a Runners. Que legal. Foi, Maurício. então foi ótimo, assim, para ele também foi importante. É. Contratei a Patrícia Giulianelli na época, né? Ah, Paty, muito, muito legal. Talvez a Paty deve estar por aí também. Quem sabe ela manda algum recadinho pra gente aí. Pois é. E aí eu comecei a fazer as duas coisas. Nessa época eu também já fazia a rádio Band News, né? Eu fazia comentário de esporte, etc. E, enfim, o bicho pegou, né? Eu comecei a mergulhar de cabeça e aí eu comecei a fazer um outro jornalismo, né? Antigamente eu escrevia sobre as coisas que aconteciam, né? Falava sobre os ídolos do esporte, etc. E quando você começa a fazer esse jornalismo de corrida, é um outro tipo de jornalismo, um jornalismo de serviço, né? E ele é delicioso, porque você começa a interagir com as pessoas e o objeto, digamos assim, das suas matérias não é o ídolo. O objeto é o próprio As leitor. pessoas. Sim. E Sérgio, a Hannes veio bem nessa crescente da corrida no Brasil, né? Acho que pegou um time bem interessante desse aumento Explosão, né? desse aumento das corridas, esse boom das corridas no Brasil, né? Que foi aquela época que estava começando, teve a Runners, aí teve algumas outras revistas, a O2, que eu me lembro. Então foi um boom bem interessante que a Runner ajudou a dar essa Alavancada. alavancada. Isso, é. E foi Foi. ótimo. E deve ter sido uma experiência muito legal para você, né? Para mim foi incrível pelo seguinte, a Runs é uma revista americana, uma marca americana, que tinha franquias, né? Então, teve uma época que tinha, sei lá, 15, 16 franquias. Então, tinha Runners Alemanha, França, China, Japão, Tem tinha vários. de todos os lugares, África do Sul era forte. E a Runners Brasil, ela rapidamente ela virou uma das principais edições da Muito Runners. legal. Eu lembro que chegava próximo da americana, que era mais forte, né? Mas era uma das mais vendidas, né? Exatamente. E então a gente produzia muita coisa, fazia foto, mandava foto. Então todo ano tinha um encontro em Nova York da revista. Das E nesse revistas. encontro você pegava tudo que era tendência, né? Tinha, sei lá, 2 dias que a gente ficava sentadinho numa cadeira, todos os editores, né? E todas as marcas, né, chegavam lá para apresentar o que Legal. eles iam mostrar na temporada seguinte. Era como se fosse um desfile, fosse Que legal. moda, digamos assim, né? E a gente estava lá para julgar, digamos assim, né? É o Os caras que dá certo. mostravam, etc. Foi muito legal. Aprendi demais com corrida nesses encontros também. Sim. Eu falei para você naquela última vez que nós nos encontramos que um dos melhores e mais gratificantes trabalhos que eu fiz foi com você lá com a Honeyfan lá na Runners, que é aquele desafio Runners, né? Sim. Nós fomos para o Rio de Janeiro com 100 pessoas do Brasil inteiro, com treinamento à distância. Então foi um projeto muito interessante que a ASICS estava ajudando também, né? Foi muito legal. Aquilo foi uma ideia que, na verdade, veio da Runners americana. E essas pessoas se inscreviam, né? Ganhavam um tênis ASICS e tal, e tinha um treinamento acho que para 5 quilômetros. Era 5, 10, meia e meia. 5, 5, 10 10 e e meia. meia, né? É. 5, 10 e meia. E aí a gente conviveu, fizemos amigos, né? 3 meses, né? Até hoje. Até hoje. Exatamente. Tem o Rui que está treinando com a gente ainda. A Miriam, tem a Rosa, que é uma senhorinha que treina com o nosso evento, que leva chocolates para a gente lá no Ibirapuera de vez em quando. Então, tem uma galera que ficou. Foi muito interessante esse trabalho. Já vi que está entrando aqui o nosso vamos embora, né?
velhos companheiros, a gente vai vendo É, coisas aqui, que legal. Que pessoal legal muito que você legal. O Felipe, jornalista, tá aí também. Felipe que está fazendo uns bate-papos bem interessantes. Fez com o Rincon ontem, foi muito legal. E, Sérgio, aí a Runners, infelizmente, acabou a franquia, teve alterou, né? Mudou. a Abril devolveu, digamos, a Sim. franquia para os americanos, e aí eles passaram a Runners para o pessoal da Isto É, né? A família Zugaray ficou cuidando, coisa e tal. Ficou um tempo como revista e agora está só no digital, No infelizmente, digital, né? né? Legal. E aí você partiu para mais trabalhar com futebol também. Eu E nunca larguei o futebol, nunca é, larguei. O futebol certo. sempre ficou ali, né, pairando no ar, né? E desde 2015 eu saí da Editora Abril e fui para o Grupo Globo, né, onde está o Legal. Sport TV, e foi legal, né? Porque eu tô agora numa uma fase muito tranquila da minha vida, porque eu passei, sei lá, 20 e poucos anos chefiando gente, né? É. Tendo que cuidar da parte administrativa. Detalhes. Agora eu sou pago para falar bobagem, né? Então eu estou muito à vontade, né? Eu Eu, estou lá, eu faço os comentários, está tudo bem. comento o que aconteceu já, né? É, exatamente, É exatamente. ótimo. E, Sérgio, nós tivemos com você aí também na gravação dos podcasts, né? Ele Sim. ainda está, eu acabei acompanhando mais alguns episódios aí. Você está gravando na pandemia? Como é que tá? Tô. Mudou um pouco o esquema, né? A gente está. Eu tô praticamente todo o tempo em casa, tirando um dia da semana. Num dia da semana é o dia que eu saio de casa e vou participo do Bem Amigos, né? Que é lá na Berrine, na sede da Globo, né? Certo. É o único dia. Então, todo o resto, né? Comentário de jogo, coisa e tal, eu faço via Skype mesmo. Ah, que bom. E a gente está gravando os podcasts ali numa outra plataforma também, um programinha de podcast. Mas tenho feito sim, a cada 2 semanas a gente coloca um novo convidado. Ah, que legal. Nós tivemos 3 episódios, né? Foram bem interessantes, né, Sérgio? Foi. A gente falou aqui sobre meia maratona. 5, 10 e meia. 5 Exatamente. quilômetros, que foi a prova de entrada para a grande maioria dos corredores. 10 quilômetros, que seria uma prova clássica, né? Sim. E a meia maratona, que é o desafio, talvez o desafio mais preferido de uma galera que quer fazer um desafio maior, mas não é tanto como uma maratona, né? É, é. Assim, em tese, é a minha prova predileta, a meia maratona. A Em meia, né? tese, né? Porque a maratona é o álcool, né? Maratona É, é a famosa marvada, né? Que você não consegue é, se livrar dela, né? Você sabe que ela vai te deixar derrubado, coisa e tal, né? Não quero mais maratona, mas aí você fica. O é. desafio te pega, você não consegue largar. A Você maratona já é fez pequena. quantas maratonas, Sérgio? Eu fiz 13 maratonas, né? 13. E estou inscrita para mais uma esse ano. Acho que não É, vai acontecer, mas os caras não desistem da gente ainda, é né? verdade. Qual que você está inscrito? Eu tô inscrito para Frankfurt, né? Ah, que legal. E hoje até veio um comunicado deles dizendo, poxa, a corrida continua, É, tá, abertas as inscrições, etc. é, Eu acho quase impossível que essa corrida aconteça, né? contexto, é. Não é nem pela corrida, né? Mas eu acho muito difícil que qualquer brasileiro consiga viajar até outubro. É, e as pessoas não estão treinando, né? Então, Eu tô. você está boa. Não, mas não está treinando como deveria já, né, Sérgio? Aí, olha, E a gente dá um jeito, né? dá um jeito. Eu estou inscrito em Chicago e Porto Alegre também. Porto Alegre eu teria a passagem e talvez eu vá ainda com a galera aí. Vamos ver o que vai rolar. Porto Alegre Mas tá em que data agora? foi para 8 de novembro. 8 de novembro. É possível. É Será que é muito possível. quente aí em Porto Alegre em novembro? Não. É, É quente, né? costuma ser.
Ou seja, você não sabe, no dia que seria Porto Alegre, tava 10, 12 graus. Aí, foi um Maravilhoso. dia bonito com 10, 12 graus, mas faz parte, né? Você estava pronto para fazer em que tempo? Então, na semana do meu treino de 3 horas, que parou tudo, né? Então, eu não fiz. Eu tinha feito o teste ergospirométrico com lactato para fazer 3 horas e meia, mas foi bem no início, então eu queria baixar isso aí. Queria fazer umas 3 horas e 20, talvez. Tô melhorando um pouquinho, né? Pois Deixei é. até o bigode para homenagear o Prefontaine na chegada lá, mas não rolou. Ô, Sérgio, aí aproveitando que o Carlos aqui falou também, você escreveu alguns livros, né? Escrevi. Obrigado, Carlos. Obrigado. Cara, eu comecei. O primeiro que eu escrevi foi Operação Portuga, Foi o né? primeiro? Foi. Legal. Eu Bom escrevi sucesso, né? quase. Foi sim. Eu escrevi de susto quase, né? Porque escrevi muito rápido, porque eu achei que a história era uma história que ou eu contava logo, ou ela ia ficar velha, ninguém ia mais se interessar, etc. Como sempre, né? Eu estava enganado, né? Uma história Eternizou, né? Ela continua atual, né? ela continua atual, as pessoas seguem lendo o livro. Então, talvez eu não precisasse ter escrito tão rápido, mas sei lá, deu certo, né? Deu certo. Eu botei uma urgência, sei lá, em 2 meses o livro saiu, as entrevistas eu fui muito ajudado, né, pela turma da editora, era o meu Legal. primeiro livro, então Você estava na Abril ainda, né? eu estava na editora Abril, não, mas quem me ajudou foi a editora Arquipélago, né? Ah, certo. Aliás, quem quiser comprar esse livro, né, é arquipélago.com.br. É um super sistema ali de entrega. Eu acho que deve ter frete grátis, coisa e tal. É legal, é um ótimo preço lá. É Eles um fazem livro muito direitinho. interessante, né, Sérgio? É um livro muito interessante. É. Você lê o E livro em um dia, você termina o livro, hein, Sérgio? Não é? a ideia não era essa, né? Mas a história dos caras é muito boa. Essa é a Sim, verdade, né? é. Eu não sou um ficcionista, não sei fazer. Inclusive, eu já tentei fazer pequenas coisas, eu sou muito ruim, né? Eu já vi que eu não posso me aventurar nisso. E aí eu tô escrevendo, eu sou jornalista, né? E a Sim. história que me caiu no colo era uma história ótima para ser contada, de Ótimo. E cinco, seis pessoas. ela tem uma progressão muito interessante, né, Sérgio? E vai até o desfecho, o final, que o roteiro ficou muito bem elaborado e ficou É, legal. mas assim, na realidade, a história é boa. É bom. São lá 5 personagens, e os 5 personagens são muito bons, muito fortes. Tem algo que, para quem gosta de história, é importante, que é o negócio de você ter uma vida de sobes e desces, né? Sim. Porque quando você tem uma vida muito uniforme, né? Que tudo acontecendo maravilhosamente, é uma chatice, né? Quando você É, tem o cara que é depressão pura, também é muito ruim de ler, coisa e tal. O legal, na verdade, são essas oscilações. E aí, sim. quando você tem isso de 5 pessoas e as 5 histórias se misturam, você tem É muito um legal. material bom. O segundo foi Boston. Não, o Não, segundo foi. Eu tinha um blog, né, que você deve lembrar, que era o sim. Correria, Correria. que ficava na Runners, né? É o nome do podcast também, né, Sérgio? É o nome do blog. E aí, o que eu fiz? Eu peguei algumas crônicas do blog e botei num livro, que é o Correria. Esse Certo. foi o livro número 2. Aí, um pessoal ligado à Operação Portuga resolveu me encomendar. Não, você tem que fazer um livro para nossa nova editora, coisa e tal, que é A, Edições de Janeiro. a Né? Jussara lá de Minas está aí, Sérgio. Ela Ô, Jussara, que legal. daquela turma do blog Correria lá, que o pessoal fizeram uma amizade bem legal com
muita gente do Brasil inteiro, né? Ó, tem aqui o Cadê Meu Treino disse que deu de presente uma Operação Porto. Eu estou lendo aqui, já vi que passou por aqui meu amigo Felipe Diniz, campineiro. Tá, Boa. enfim, É isso aí. os amigos estão aparecendo por aqui, né? E aí, depois, então, eu fui fazer esse Vidas Corridas, são biografias de 9 pessoas. Todos esses caras usaram a maratona para ficar mais fortes, melhores, né? Em todos os Sim. sentidos, né? Então, tem lá Abílio Diniz, tem gente variada, tem o Amoedo, né? Candidato do Partido Legal. Novo, né? É um super maratonista, né? É um É, cara legal. forte, né? E assim vai. O Mansur, que é um cara que quem é do triatlo conhece, que é um Forte, gênio, né? forte para burro. E aí, depois disso, eu fiz o Boston. Que legal. E o Boston foi sua experiência em Boston, né? Boston é uma mistura, né? Eu coloquei as histórias de Boston mesmo, né? As histórias icônicas de Boston, inclusive o atentado é um capítulo. E, em paralelo, eu fui contando a minha história, né? A minha perseguição do índice de Boston, né? Que Nossa, foi. você acompanhou bastante. Participei, né, Sérgio? Foi um. Só para o pessoal sabe, entender um pouquinho, a gente tinha um grupo lá no Ibira, em Ibirapuera, de terças e quintas, começava às 8 horas o treino, né, Sérgio? Sim, Era você, o Mário, o Chicão, né? Você, o Mário isso. Chicão e o Paulo Cardamone. E o Paulo, o E o grande Paulo. Paulo, nossa, o Paulo faz tempo que eu não vejo ele. E eram vocês quatro que era um grupinho bem legal, né? De fazer os São treinos amigos ali, ficaram todos das amigos, né? meninas, Muito Principalmente o Paulo ali, né? Ó, Paulo, gente Rodrigo finíssima. Toledo apareceu aqui, que legal, muito bom. Muito interessante. O André da Runifan entrou aí também. O André ficava com a gente lá no Ibirapuera. E hoje em dia, Sérgio, com a pandemia, então você está conseguindo sair para a rua para treinar? Como é que tá? Então, eu passei por algumas fases nessa pandemia, né? Então, teve um primeiro momento que eu decidi que eu não sairia de casa, né? Certo. E aí o que eu fiz? Eu comecei a treinar em escada, né? E sobe escada, sobe escada, sobe escada, 5 andares, 6 andares, Eu 8, andei não sei o subindo quê. aqui também. Você Né? mesmo? Até um dia que quem é que eu encontrei que me deu uma ensaboada? O Lauter Nogueira, Ah, né? legal. O Lauter Nogueira, um dia a gente entrou em contato, ele me ligou, coisa e tal, a gente começou a conversar, e eu contei, então, estou subindo escadas, e ele disse, cara, você é louco, você não pode ir. Do nada sair, você vai arrebentar tendão, coisa e tal, etc. Joelho, Joelho. Aí eu peguei um pouquinho mais leve, né? E comecei a correr na garagem. A garagem do meu prédio é muito vazia, não tem ninguém. Então eu achei que estava tudo certo ali. Aí, de tanto dar voltinha, eu comecei a machucar o pé, Joelho né? de De lado, mudança de direção, assim, né? Pegar sempre a mesma lateralzinha ali. E você mora do lado do parque, né, Sérgio? Eu moro lá do parque, mas aí não tem jeito. Aí passou um tempo, o negócio começou. Começaram a vir muita recomendação, até de outros países, né? É, faça exercício, coisa e tal. E aí eu comecei a fazer um desses treinos, eu treino na rua, boto a máscara, coisa e tal, que também é um outro aprendizado. É. E eu faço, digamos assim, o treino longo em horários assim que eu não encontro ninguém, etc. Eu acho que está mais ou menos tranquilo. Então eu vou alternando essas coisas. Vai ajustando, né, Sérgio? Até o uso da máscara, né? Porque eu outro dia saí para correr aqui, fiquei 40 dias. Não, quase 90 dias sem correr, eu fiquei. E aí saí para correr aqui outro dia, saí de máscara, mas é difícil, né? Aí você É, deixa fechado a boca, deixa o nariz respirando ali, depois sobe se vem alguém. Tem que tomar cuidado, né? é mais ou menos isso. É uma coisa meio mambembe, né? É, De vez em quando você se sente meio ridículo, né? Quando você está subindo, numa subida, né? não dá. Aí parece que você precisa mais ar, aí você dá uma baixadinha, né? Aí você sobe. No final das contas, tá tudo meio errado, assim, né? Porque Tá. mexeu na máscara. Mas, É. assim, o fato é que a corrida é infinitamente menos perigosa do que você ir no mercado.
né? Porque você Sim, está sim. muito mais próximo, às vezes tem ar-condicionado no estabelecimento. Ar-condicionado é um negócio mais ou menos perigoso, porque o ar fica Circula, né? É, circula, você pode ter o vírus circulando ali, dependendo, né? Então é muito mais simbólica a história da máscara da do máscara. que tudo que efetiva, né? Mas se você Mas tem que corre usar. sem, eu tirei um tempo, o pessoal passava olhando meio torto, assim, pô, você não tava. Você se sente mal. Então, eu não consigo não tirar a máscara, mas usar corretamente, eu não estou usando também. A gente está fazendo alguns testes com alguns tipos de máscara e vamos ver o que, que dá para encaixar, né? E É, nós tivemos, Sérgio, um bate-papo com o Paulo Carelli da Iguana, né? sim. E vão ter alguns testes aí. Lá fora do Brasil vão ter alguns testes antes, porque a gente tem um delay aí de pelo menos um mês e meio, 2 meses para frente do que está acontecendo fora, né? Na Europa, principalmente, na Ou Ásia, mais, né? ou Ou mais mais. porque a nossa curva Ainda não não. para de subir, né? Só tem reta aqui, não tem curva, né? Exatamente, né? É E só subida, só né? subida, é. A gente Uphill está na tá. biologia. E aí, mas para esse ano vai ser meio complicado, né? Passar alguma coisa e ter algum tipo de prova, algum evento nesse sentido. A gente está aguardando, né? Nós É, estamos com um grupo de treinadores reunidos. Estou eu, Marcos Paulo, Mário Sérgio, Nelson Evêncio, Cláudio Castilho. A gente e alguns outros treinadores. Estamos definindo, fizemos um protocolo, vai ser defendido amanhã lá na prefeitura. Protocolo de retomada aos treinos para as assessorias de corrida, né? Para tá. treino externo extra academia, né? Então cada setor tinha que ter um protocolo e nós fizemos o nosso embasado aí nas informações, com um grupo de médicos ajudando. Vamos ver o que vai ter de novidades aí para que daí para frente a gente consiga retomar gradualmente os treinos também, né? Ao ar livre, certamente muito menos perigoso do que numa academia, Uma né? De academia, novo, né? O ambiente fechado, ele é complicadinho, né? né? É isso aí. Ô, Sérgio, e você, bom, você está inscrito em Frankfurt, né? E é uma maratona que é bem plana também, né? Sim. E você está buscando alguma coisa maior lá? Estaria ou como é que você está de objetivos aí? Eu acabei me inscrevendo para Frankfurt muito no impulso, né? Porque a turma do Marcos Paulo, eles estavam ali buscando de novo, né? Fazendo uma competição entre eles, coisa e tal, tentando fazer uma maratona abaixo de 2 horas e 40, né? Um grupo, né? E aí eles me chamaram muito por causa do Portuga e todos se inscreveram para Frankfurt. Aí, quer saber? Eu também vou, eu quero ver isso de perto, né? É uma ótima Aí, prova, viu? então, essa era uma prova que eu já queria fazer há mais tempo. Eu conheço, ela acaba dentro de um ginásio ali, É num ambiente parecida com fechado. Amsterdã, né? Amsterdã também finaliza na pistinha ali Exatamente, né? E do... aí, por coincidência, né? A partir de outubro, eu mudo de faixa etária em relação a Boston. Ah, que legal. E aí existe uma possibilidade de eu sair tentando o índice, porque hoje eu não tenho a menor condição de buscar o índice na minha faixa. Né? Minha Sim. faixa hoje estaria, sei lá, 3 horas e 26, 27. Não dá. Né? Tem que fazer muita força, né, Sérgio? Tem que fazer muita força. E agora seria alguma coisa como 3 horas e 33, talvez. Então, assim, existe uma possibilidade. Eu acho que eu estou longe, né? Certo. Mas é Para sempre quem, bom ter uma cerejinha, né? para quem não sabe, pessoal, a Maratona de Boston é uma maratona que precisa de índice para participar dela, né, Sérgio? Sim. E eles vêm baixando, cada 2, 3 anos, eles têm baixado um pouquinho mais os índices. O meu está sempre baixando, mas eu estou ficando mais velho, mas eles vão baixando, então eu não consegui ainda. Estava até tentando, esse ano seria um ano para eu tentar também. Ano passado eu fiz 3 maratonas aí, uma coisa bem atípica, que eu nunca tinha feito mais que uma, e ano passado acabei fazendo 3. E queria tentar Boston, tá? A Paty, nossa aluna que acabou de entrar ali, ela fez
Boston foi a 7ª brasileira em Boston, Sérgio. A Paty foi... Quem? Patrícia Ribeiro, uma aluna nossa Tá, aí. que legal. Ela fez 3... Paty, depois você me corrige se eu estiver errado. 3:23 em Boston. Olha o Paulo Carelli chegando aí também. Ah, o Paulão tá na área aí. Acabamos de falar nele, hein, Paulo? Que aliás, eu e ele, a gente tem a gente tem a mesma idade, estamos na mesma faixa ali. Estão concorrendo, E o Paulão, se bobear, vai tentar, né, com isso também, né? Então, Boston é uma prova bem especial que eu ainda quero chegar lá, viu? Ô, Paulão, boa É, noite. mas assim, ficou mais complicado, né? Porque esse ano, olha lá, ela 13 e Sexta brasileira. 23. 3:23. Rapaz, 13 e 23. Sexta Parabéns, Patrícia. brasileira. Orgulho nosso aí, viu, Sérgio? Né? O Paulo disse que enquanto estiver vivo vai querer tentar aí, né? Mas é isso mesmo, né? É isso aí. É sempre bom ter um objetivo, mesmo que ele esteja meio longe, né? Você fica ali, né? Especulando, coisa e tal. Mas esse ano, a próxima Boston vai ser complicada, né? Porque Vai acumular, né? você vai acumular. Então, a tendência é ficar mais difícil ainda. É isso aí. O Sérgio, a Jussara, a turma, ela perguntou sobre a onda das corridas virtuais. O que você está achando? Se você fez alguma, o que você acha disso aí? Não, eu acho lindo, eu acho que eu sempre digo que você tem três razões para correr, né? A primeira e maior delas, né, é a questão da perda de peso, né? Então você corre para ficar em forma, etc, né? Aí tem uma segunda razão que é a questão que é o que você vive na assessoria, né? Que Sim. é você correr em conjunto, né? Transformar o esporte individual em esporte coletivo. Isso é bom, é importante, é motivador. E a terceira é a performance, né? É você que o eu de hoje querer ser melhor do que o eu de ontem, né? Isso aí. Então, isso aí motiva muita gente. Claro que esses três objetivos, você pode ter os três, inclusive, ao mesmo tempo, Sim, né? sim. Mas sempre tem um que é um pouco mais. É E isso no aí. meu caso, é muito importante ter esse objetivo da performance, de tentar melhorar tempo, é isso que me Superar. faz acordar com vontade de treinar, né? Isso Então, aí. eu não vou escapar até o fim da vida Vai. de ficar ou tentando melhorar ou tentando não piorar muito, né? Porque os anos já vão vindo, né? Não tem jeito. E essas corridas, essas provas virtuais acabam também ajudando, igual a Ju faz uma Isso. de solidariedade também, né? Então, algumas provas que você faz algumas doações e até recebe medalhas e camisetas, mas fazendo uma ação social também, né? Boston tem uma prova virtual esse ano, né? Que vai te permitir ganhar a medalha desse ano, coisa e tal. Para Boston vai ser muito importante a corrida virtual. Eu acho excelente que as pessoas continuem, né, se motivando, mas não é a mesma coisa. Nós Não é a mesma. lançamos para os nossos alunos essa semana a nossa prova virtual, corrida virtual DPN, 5, 10 e 21. Vai ser dia 12/7, né? Então a gente está Sim. treinando o pessoal aí para o dia 12/7, está fazendo, nem que seja caminhando, mas para estar motivando o pessoal a correr um pouquinho ou fazer algum tipo de exercícios, a gente tem que ficar em cima da galera, né, Sérgio? Não dá para deixar solto, não, né? É, Agora, não é a mesma coisa, né? Você correr de verdade, com gente do lado, etc., é o perfeito. é. Mas agora não dá para fazer isso. Vai dar para fazer, vai ter vacina, a gente vai voltar. O pessoal fica falando, não, porque o novo normal vai ser tudo diferente. Eu acho que vai ser tudo como era antes, né? Só que precisa da vacina. Então tem um É. prazo, né? Até isso acontecer, até a gente ter a segurança que não está um contaminando o outro, a gente vai ter que ter paciência Tem que ter mesmo. paciência, é. E, Sérgio, uma pergunta que apareceu aí também, se você tem mais algum livro, se tá, já tem na pinta aí mais algum livro aí para escrever. Olha, eu escrevi um livro agora, um livro mais ou menos sobre encomenda ali,
sobre um pessoal do judô, né? É o Instituto Incansáveis. É uma história legal de esporte, mas é de judô. Mas eu tenho, sim, uns projetos meus, né, que estão Legal. aqui debaixo do braço. Quando tiver mais maduro, eu vou Isso. tocar. E uma sugestão dando de uma aluna nossa, a Vanessa, é quando voltar aos treinos, a gente marcar uma sessão de autógrafos lá na USP, lá no nosso treino de sábado. Então a gente combina, a gente Seria faz um prazer total. uma divulgação lá e vai ser Vamos legal. sim. Vai ser Vamos legal. sim. Que E, saudade da USP, né? Meu nossa, que filho. saudade. Até da biologia a gente tem saudade, né, Sérgio? Você não ia tanto na USP, né, Sérgio? Eu lembro. Não, não. O Ibirapuera é muito cômodo para mim, né? Então eu vou ficando, né? A gente tem algumas notícias aí que a USP talvez só em janeiro, mas a gente vai tentar bater lá com eles lá para ver se abre antes, né? Porque as aulas só em janeiro, as aulas. As aulas, Socorro. as aulas da USP, na USP, né? O fato de não ter aula era até um motivo a mais, né? Para E é um espaço permitir grande, público, um né? espaço grande, coisa e tal. A atividade ao ar livre é mais segura, É. ela, as Não tem pessoas aglomeração têm lá, né? Isso aí é aglomeração, legal. e tem vários estudos dizendo que estar fora num clima mais agradável é bem mais seguro que estar dentro de casa, né? Então, Exatamente. é bem mais. Tem que liberar logo para a gente, claro que com todos os cuidados, né? A gente vai ter um protocolo aí de cada cuidado e ser progressiva essa liberação, até de unir as pessoas, talvez fazer um horário mais extenso para que não para evitar essa aglomeração. Mas vamos ver aqui os próximos capítulos, né? Exatamente, O exatamente. André aí falando que a USP só depois do carnaval, né? Carnaval tá liberado, né, André? É doido, viu? Aliás, que carnaval, né? Sem vacina não vai ter carnaval, não, cara. É isso aí. Acho que vão ter que achar uma vacina rápida aí para. Eu acho que bom, tem mil previsões, né? Mas certamente vai ser a vacina mais rápida da história das vacinas, né? É. Porque nunca aconteceu da economia precisar ser vacinada, né? A economia parou, né? Sérgio, aí você chegou a fazer algumas aulas online aí, dessas lives que tem milhares aí, até nós fazemos todos os dias uma live, mas todas as assessorias têm feito e são bem interessantes, quando o pessoal para fazer um treino funcional, ou yoga, ou vários tipos de atividades aí. Você tem feito alguma coisa ou você não conseguiu? Ou não se interessou, Não na é, verdade? não é que eu não consegui. Eu sou um rebelde, né? Você me conhece, né? A Então, musculação você nunca nossa fazia. senhora. Então, eu não sou exemplo para ninguém, né? Pessoal, Eu o sou Sérgio. rebelde. Treinou bastante tempo, né? Você tinha um problema na panturrilha, né, Sérgio? Que te atrapalhava bastante, né? Mas você sabe, o que é mais curioso é o seguinte, né? Eu tinha um problema crônico na panturrilha, aí eu comecei a fazer Car um Club com trabalho Cássio. com o Cássio Siqueira, né? Um trabalho de reeducação corporal ali, que foi muito bom para mim, né? Funcionou super bem. E aí, o meu melhor tempo de maratona, eu consegui sem fazer musculação, né? O que não é exemplo para ninguém e que provavelmente se eu fizesse musculação, meu tempo seria melhor. Eu sei disso, Sim. né? Mas eu não quero ser um terraplanista, né? De ir contra a ciência, Mas já etc. que deu Não, certo, né, Sérgio? mas deu certo, né? E aí eu já sou um vagabundo, né? Ordinário. Uhum. Aquilo deu nisso. É muito interessante, né? E é isso mesmo, o corredor é isso, né? Uma coisa deu certo, se o tênis deu certo, a meia, tudo, vamos manter o time que tá ganhando, não se muda, né? Assim, o que me ajudou muito foi botar subida em treino. Isso sempre me Sim, ajudou. isso. Né? Boa. Porque não é musculação, mas é um trabalho um pouquinho mais de força ali. Não é igual, claro, mas para mim funcionou. Para mim ajudou bem. A Patrícia perguntou aí se esse ano teremos provas, né, corridas. Então, Patrícia, a gente está aguardando algumas diretrizes aí. As organizadoras estão fazendo alguns testes, vão fazer alguns testes, na verdade, porque, ó, Sérgio, tem muita gente envolvida nas provas também, né? Desde taxa de prefeitura, taxa Sim. da CT,
e a organizadora também, né? E para liberar o público também, mas tem que ser assim, uma coisa bem rigorosa, né? O que acontece é que o Brasil é muito grande, né? E você tem situações muito diversas. Então, acho que tem cidades que vão conseguir sair de fato um pouco mais rápido, outras cidades vão demorar um pouco mais para sair. E quem demorar, eu acho que vai ser complicado ter prova esse ano, né? Sim. São Paulo é uma delas. Eu não É, sei, eu não acredito muito não em São Paulo ter eventos com aglomeração, né? Ô, Sérgio, então, até nós estamos falando com o Paulo, um tipo de prova legal que pode até acontecer ou se firmar um pouco mais é prova de revezamentos, como a Volta à Ilha, que você fez algumas vezes. Você foi Sim. na Route Coast também, não foi? Foi, eu fiz essa lá no Oregon, lá, né? Isso, é o tipo de prova que não tem aglomeração, né? É, não tem aglomeração, né? Mas sempre tem um pouquinho, né? Tem um Que tem a pouquinho. feira, tem, né? É. Tem umas coisas que acontecem. Opa, acho que tá travando o Sérgio. Opa, voltou, Ops, Sérgio? saiu o som. Voltou, Voltamos? voltou. Deu, Voltamos. deu. Entrou de novo, né? Voltou, não, foi Entrou. o fone aqui. E aí, então, assim, sempre tem um momento de aglomeração, né? Um momento que o pessoal vai pegar o kit. É isso aí. Mesmo revezamento, eu acho que a gente corre algum risco. Isso. Ô, Sérgio, e você encontrou a Pri numa prova de montanha esse ano, não foi? Foi uma das últimas Eu, provas que teve no calendário aí. eu acho que fizemos a última prova, né? Uma das últimas provas no. Estavam Foi. fechando. Passou por Que, pouco. aliás, é da Iguana aí, do Paulo, né? Qual? São Bento? Não. São Bento é Não, foi São do Bento, Juan. não foi da Iguana. Foi, São Bento, é isso aí, é. É. Foi da E Indomit, aí foi Indomit, é. foi em Domit, né? É E isso aí aí. foi uma loucura, né? Porque eu não sou de montanha, mas aí o Juan me convidou porque eu fui lá autografar o livro também, né? E aí, bom, já que estarei lá, vamos correr montanha, né? Eu corri com a minha filha até, Legal. e foi a última, né? Foi A a gente, última. a coisa foi no sábado, na segunda-feira os eventos É. estavam proibidos ali. Se eu não me engano, a Iguana cancelou no domingo uma prova, que era da prova de mulheres que teria. E vocês fizeram a última prova que teve. Anteciparam premiação. Anteciparam a Eu premiação, sei que foi teve tudo. eu falei com o Carlos Galvão, que organiza principalmente coisas de triatlo, etc. Ele tinha um triatlo em algum lugar, não lembro qual era a cidade, no domingo. Ele cancelou. Foi cancelado, é isso mesmo, é. É. Agora a gente tem que retomar aos pouquinhos. E você gosta de prova de montanha? Eu não me dou muito bem, não. Essa história de você não conseguir medir muito a performance, né? Porque cada prova é uma prova, né? Então, você só consegue comparar quando os circuitos são iguais. E muitas vezes, ó, o Paulo está falando aqui na edição que comemoraria os 10 anos, né? Para a W Run, que ele teve que cancelar no sábado, a prova seria domingo. Eu acho que foi uma das decisões mais difíceis, né, Paulo? De ter que Sim. cancelar o sonho de algumas pessoas, né? Aquele momento ali que todo mundo está esperando e ter que cancelar na véspera deve ter sido uma decisão bem difícil. É uma decisão difícil, uma decisão super corajosa Sim. Mas é e importante, né? Para a segurança de todo mundo, né? nossa, eu bato palmas para quem consegue, porque isso é cortar carne, né? É, Não é fácil. Parabéns. é. É isso aí. Eu fiz poucas provas de montanha também. Eu fiz algumas do Paulo ano passado, que foram ótimas. Sim. E volta à Ilha de Floripa, que hoje em dia está bem prova de montanha, assim, não tem trecho muito de asfalto, né? Eu fiz no ano passado. É uma prova Depois, ótima, né? depois de muitos anos, eu fui fazer ali, fiz um trecho, aquele trecho da base aérea, né? Aquele que é de 15 quilômetros, né? Nike 600K você fez? Fiz. Fez também. Bom, a Nike eu fiz os 3 anos, né, que ela aconteceu. Nos 2 primeiros eu fui o último colocado, né? A equipe de imprensa, imprensa, né? que é terrível, coisa e tal. E no outro ano, no último ano, eu fui campeão, porque eu entrei numa equipe de moleques e os moleques Com a ganharam, né? molecada lá, né?
E aí eu não atrapalhei muito eles e deu certo. Legal. Essa foi uma experiência também que eu tive, que foi muito legal, que o Mário Sérgio me colocou para treinar a equipe imprensa. Ele já tinha ido 2 anos, já não aguentava mais ficar em último lá, né, Sérgio, com a equipe imprensa. Aí no terceiro ano eu fui como treinador da equipe imprensa. Fui eu, o Harry, a Yara, Patrícia, foi uma galerinha muito legal, Felipe, e ficamos em penúltimo. Foi uma emoção ficar em penúltimo, Sérgio. Simone, a Simone Monoc do Mulher do Bruno. Bruno Vicari. Foi sensacional e até hoje tinha mais um pessoal lá muito legal. Daniel Chaves, Daniel Chaves estava na nossa Super equipe. corredor, né? Maratonista com O índice, né? primeiro brasileiro com índice para maratona de Tóquio, Se né? tiver, né? Olimpíada, se tiver ano que vem, né? E foi uma experiência muito legal também. E Olimpíada ano que vem, né, Sérgio? Você já tem plano? Você estava para ir trabalhar na Olimpíada? Como é que. Não, não. Vai ser uma equipe muito pequena da Mas Globo já Sport devido à TV. pandemia ou já era Não, já era pelos custos do Japão, né? O Japão Sim. caríssimo, coisa e tal. Então, muita gente vai ficar aqui do Brasil mesmo. A maioria absoluta, né? Então, iam uns poucos. E agora não sei como é que vai ser, né? É. Vamos ter que esperar para ver o que acontece. Deixa eu só aproveitar, agradecer um monte de gente que está falando aqui de livro, etc. Muito obrigado, gente. Valeu Sim, mesmo. é. Eu estou lendo aqui. Valeu. Olha, Sérgio, o Sérgio, pessoal, para quem não sabe, o Sérgio não é muito ativo no Instagram, né, Sérgio? Não, nada ativo, nada ativo. No Twitter eu sou. No Twitter Sim. eu falo bastante, coisa e tal. Até. É. Até Mas a eu tô, Pri eu tô, eu tô melhorando, viu, Daniel? Estou Isso, melhorando. A Pri se assustou, Sérgio, quando eu mostrei seu Instagram para ela. Falou, nossa, É, Sérgio. não Mas acontece nada, né? é. E só que, assim, quando nós fizemos a postagem da chamada, Sérgio, ficou legal, né? Ficou interessante. Sim, sim, sim. Muita gente comentou, muitos elogios. Foi uma, uma, uma chamada bem elogiada aí, que a gente tinha certeza que o papo seria bom. Ainda temos uns 13 minutos, Sérgio. Então ainda dá para a gente ainda falar de alguns assuntos. Você acha que a gente, a partir do ano que vem, vai conseguir ter uma organização de provas normais? O que você está pensando aí? Não sei, eu acho que se tem algum efeito aí de pandemia, é, um deles poderia ser a gente ter largadas melhores, né? Sim, Não ter as ondas, né? aquele em ondas, coisa e tal. Eu acho que isso, se servisse para isso, para o mundo das corridas, pelo menos já era alguma coisa. A gente podia tentar se organizar um pouco melhor para não ter uma São Silvestre da vida, que talvez seja o pior, né? Quando a gente pensa em aglomeração, a São Silvestre talvez seja o ápice, né, Sérgio? Que o pessoal chega cedíssimo ali, fica todo mundo no mesmo ponto ali, acumulado, esperando a largada. E a prova É, inteira, muita gente, né? exatamente. Teria que ser o dia inteiro de prova na São Silvestre para não acumular a galera. E é um evento, é Um uma mínimo de festa. organização. Eu acho que a gente, um corredor respeitar o outro, né? O que adianta o cara que é super lento largar lá na frente? Ele só Isso, vai atrapalhar todo mundo, ele não vai ganhar nada, tem um chip. Então, um pouquinho de lógica, né? A gente tentar um facilitar a vida do outro, né? Isso isso aí aí. talvez seja um legado, digamos, da É isso aí. pandemia. Tomara. Sérgio, sua distância preferida, então, é 21K, é isso? Sem dúvida, porque o 5 e o 10K é um grau de sofrimento que, Sim. que eu não aguento, né? É Eu muita falo, coisa. o meu 10K não é tão bom, eu tenho meu melhor 10K a 42 e a minha melhor maratona é bem rápida, então ele não é compatível. Mas eu falo, é melhor ficar 42 quilômetros num ritmo médio, ali razoável, do que ficar 10K no talo, ali, né, na respiração total, né? Eu vou Judia dizer muito. que esse teu 10K é uma porcaria, inclusive, né? Pelo amor de Deus, né? 42 para É, 3 e quanto? 3 e 13.
13, 3 e 13, né? é. Você é um vagabundo, né, Daniel? Sou Como um você pode vagabundo. É, preguiçoso, né? ser preguiçoso, né? Pô, eu tenho 42 alto, né? E a minha É, melhor maratona é 13,26, né? Olha só então, a diferença, a né? margem tá bem alta na Então, margem. até por conta disso, eu prefiro a meia maratona, porque Sim. tem uma combinação boa, né, de alguma velocidade, né, mas é uma prova E que acaba você mais não rápido. pode, você não pode fazer ela com o coração na boca, senão você morre, né? É. Senão você quebra muito antes. E qual o seu tempo de meia melhor? Seu Eu melhor tenho tempo? 1,36, né? É. Não é um grande tempo, não. Eu O acho que meu poderia também não ser. é. O meu é 1:34:00. Tem um cravado 1:34. Não A é tua tão. maratona é muito boa, É, né? sou um A tua vagabundo, né? maratona é proporcionalmente muito boa, né? É que você pode encarar por esse outro lado, né? Não é que É, seja ruim o 10K, né? é Maratona é excelente. verdade, é verdade. E Sérgio, qual a sua prova que você preferida da sua vida, assim, que você tem de lembrança? Qual a sua melhor prova, assim? Não necessariamente de tempo, ou qual que é a sua prova dos Olha, sonhos que eu você já acho, fez? eu acho que para mim a maratona de Paris ainda é a minha maratona mais doce, né? Porque tem um contexto ali, né? Eu vinha a minha segunda maratona foi a Disney, eu fiz em Legal. 4 horas e 1 minuto, né? Pô, eu nunca vou bater, Obrigado, né? sair, baixar das 4 horas, coisa e tal. E aí eu treinei bastante, tinha até musculação na época, né? E aí eu fui para Paris e fiz em 13,35, né? Puta prova. Então, assim, é uma super melhora, né? Sendo que um dos quilômetros mais rápidos foi o último, né? Então, e aí a prova é linda, eu tinha marcado os pontos turísticos de Paris. Então, do quilômetro 10 é o não sei o que, é o palácio, não sei, eu marquei tudo. Então, eu tinha na cabeça, eu vou me divertir nessa prova. Então, eu fui olhando para o lado, e no final eu fiz um super tempo e acabei bem. Né? Um dia muito frio lá em Paris, né? Um dia que chegou a nevar em abril, que é É, super, super rápido. a Jussara fez Porto Alegre, desculpa, Paris também, né, Ju? E foi uma primeira maratona dela também, a gente teve junto nos treinos também, foi ótimo. É, Ô Sérgio, mas aí eu te falo, eu fiz Berlim, 3 horas e 13, né? Eu terminei a prova, olhei para trás e falei, nossa, eu queria estar correndo ainda, porque eu não vi nada. Eu não lembro de nada, foi porrada. Isso mas é não dá ruim. tempo, né? Porque Isso se é ruim. você, se você olhar para o lado, você cai, né? Com essa É muito velocidade aí. Não rápido, dá. Então, tem esse lado, outro lado também, que é a corrida. Aí eu estou um pouco mais lento, eu tenho sentido pouco mais prazer de correr lento, sabia, Sérgio? Que é outra Sim, sim. cabeça. Então, eu fiz a maratona de São Paulo ano passado, era na semana do meu aniversário e foi muito especial. Aí eu fiz na boa, foi bem tranquilo, fui aproveitando a prova, vendo a cada local, encontrando amigos, foi uma delícia e foi devagar, né? Então é outra É, cabeça, é outra é. prova. Assim, várias provas, se perguntou, as melhores provas, né? Várias de revezamento, né? E aí não tem a ver com a prova, né? Tem a ver com as pessoas, né? Tem o Você, Paulo Carelli também aí fez Paris, foi a primeira, né, Paulo? Paulo, começou bem, né, Paulo? Paris, a primeira tá bom, né? eu, eu lembro que eu encontrei o Paulo em Berlim, né? Quando eu fui correr a maratona, estava lá o Paulo, mas ele estava olhando, né, a organização, né, super Sim. estudioso ali, ele estava vendo a questão logística, não estava, ele não correu a prova, né? Não sei onde ele achou as tantas subidas na maratona aqui em São Paulo, que não tinha lá em Berlim, né? Como para pôr. E, Sérgio, mas realmente as provas de revezamento são especiais também, né? São, É uma porque prova é uma que. história de você torcer pelo amigo, é muito legal. E você corre por você e pelos outros, né? Então tem hora que você está no meio do trecho ali. Será que eu vou chegar? Mas você tem que chegar para trocar, fazer a troca. Então é interessante esse formato. Eu fiz algumas também. Eu lembrei essa semana, Sérgio, com esse nosso bate-papo, da prova que nós fizemos em Interlagos, lembra? Lembro.
Você sabe que aquele eu acho é o meu recorde dos 5 quilômetros, se não me engano. E com aquelas subidas todas, hein? Incrível, né? Eu tava bem treinado ali, né? Tá, velho. Ou tava mal marcado, não sei, das duas uma, né? Não, mas é prova dura, né? Interlagos é uma delícia correr lá, né, Sérgio? Foi uma prova organizada pela Pela Runners. Runners. Sim, A gente, Speed. a gente organizou, né? Era Speed? Como é que chamava? Tinha um nome. Era uma empresa. Como é que era mesmo? Era Spiridon, é isso? Não, não É, era isso. Spiridon. Spiridon era o nome, talvez, da empresa. Super 40. Não, ele tá Super 40 era falando. o revezamento, André. É outra coisa. Não, aquela foi uma nossa que a Runners Era organizou lá, pequeno, né? né? Era prova Uma pequena. prova pequena, né? E foi o circuito inverso. É. O circuito E assim, inverso. por que fizeram lá? Tem uma explicação, né? Porque a Abril tinha, a revista Quatro Rodas organizava o Quatro Rodas Experience, né? Que aí você, um monte de gente no fim de semana ia lá, pagava uma grana e dirigia em Interlagos. Então, o autódromo estava alugado pelo Sim, fim de tá semana todo, né? ótimo. E aí, pô, mas já que ele está alugado, vamos fazer uma prova nossa, coisa e Foi tal. E aí ótimo, né? fizemos, né? Tava friozinho até, né? Um dia meio garoando, assim, tava. Isso. Porque, em geral, as provas lá em Interlagos fazem o sentido da Fórmula 1 mesmo, que desce o S do Senna, né? Nós fizemos ao contrário. Sim, sim. O Costa está perguntando aqui como é que aonde que eu guardo as minhas medalhas. É, Hugo Eu guardo Costa, um num aluno nosso. pote, um pote enorme lá, tem não sei quantas medalhas, coisa e tal, né? É engraçado, né? Como alguns símbolos são importantes, outros não. Para mim, medalha não tem o É, objeto não tem importância, né? Uma foto com alguém na prova, para mim é infinitamente mais relevante legal, que a medalha, né? Eu olho legal. aquilo e volto à Eu, prova, eu, etc. eu gosto da medalha, Sérgio, eu gosto. Eu gosto de chegar em casa e trazer a medalha para casa. É um símbolo que eu gosto de estar lá, que é o final, né? O que eu mereci receber ali, né? Mas é isso, cada um com o seu reconhecimento, né? Mas as minhas também não estão penduradas, não. Elas estão numa caixinha ali, várias medalhas ali que eu tenho. Quanto tempo que você corre, Sérgio? Essa é uma pergunta com uma resposta meio complicada, né? Porque a minha primeira prova foi em 2003, né? A meia maratona, não foi? Foi. Eu comecei pela meia maratona do Rio, só isso, né? Quase morri no final ali, etc. Agora, eu corro, sei lá, desde os 13 anos. Eu lembro de correr na praia, ir de uma praia até a outra correndo. Isso, Só que olha, era eu comecei assim também, descalço ainda, hein, Sérgio? isso. Olha o Stuck, o Vinícius Stuck aqui que tá. Esse é um super corredor. Esse é o É, cara de 2 horas e 30 e alguma coisa, sei lá qual é o que tempo dele. legal. Sérgio, estamos nos finalmente aqui, temos 2 minutinhos. Então, a gente queria agradecer muito e queria que você dê as considerações finais aí. O papo, quando é bom, ele passa voando, como nós falamos aí nas prévias, né, Sérgio? É, E desde é. já, a gente quer agradecer muito o seu prestígio aí e todo o carinho que você tem com a gente, sempre que a gente solicita você. E também, a gente gosta de estar por perto de você, que você é um cara muito gente boa, muito amigo sempre. Olha, assim, o que eu acho legal assim, a gente, corredor, né? A gente se acostumou tanto a correr na rua. Ih, deu uma travadinha, eu acho. Ai, tomara que não. Ô, Sérgio, voltou. Manda bala. Voltamos aqui. É isso. Voltou, né? Então, a gente se acostumou a correr na rua, de ter o nosso esquema de treino bonitinho, etc. E pimba, né? Caiu Perdemos tudo isso. essa pandemia no nosso colo, né? Então, eu acho que assim, cada um está tendo que refazer, né, a parte Exato. mental, né? Como é que eu Sim, sigo e como é que eu vou seguir, né? Porque a gente vai ter, né, esse novo normal por um tempo, né? sim, Até a sim. vacina vai ser uma coisa super travada. Então, o que eu queria deixar cara, acha o teu jeito de organizar a cabeça, de não se É um jeito. desmotivar, né? Isso aí. Porque isso é importante, né? É uma boa hora para a gente tentar se descobrir, né? Por que a gente gosta de correr, né?
quais são os gatilhos ali, né? Então, no momento que você começar a se entender melhor, eu acho que, de repente, a gente sai um pouco melhor, né? Porque a gente se descobre, vê que o É nosso isso aí. negócio não é tanto desafio, que o nosso negócio não é Sérgio, tanto... Oi, 10 segundos, Sérgio. 10 segundos, vai 10 segundos. acabar, vai Um acabar? abraço, É fica com isso, Deus. Nos obrigado, falamos, gente. tá? Valeu, Valeu. pessoal. Obrigado.